Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos no capítulo 3. É uma passagem bíblica muito conhecida dos irmãos. Nós vamos nesta noite conversar um pouquinho sobre esta passagem bíblica. É a cura de um aleijado, de um coxo, de um mendigo que pedia esmolas em frente ao templo, nas escadarias do templo, chamada Formosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vou ler hoje na versão NVI, vai estar projetado aqui no telão, mas se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe aí da sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Aleluia. Diz assim as Escrituras Sagradas: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos ler um versículo no capítulo 4 de Atos. Atos capítulo 4, versículo 4. É a sequência do texto bíblico que diz assim, Atos 4, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Esta certamente é uma passagem bíblica para aqueles que gostam de ler a Bíblia, ou que têm mais tempo de igreja, certamente já ouviram em algum momento alguém pregar sobre esta passagem, ou mesmo já leu esta passagem. Eu quero recomendar aos irmãos, antes de mais nada, leiam o livro de Atos dos Apóstolos. Pegue do primeiro capítulo até o último, a gente aprende tanta coisa. A gente começa a se conectar com aquela igreja primitiva, com o fervor do Espírito Santo e com a atuação do Espírito Santo na vida dos primeiros apóstolos. É uma viagem maravilhosa. Então recomendo que todos os irmãos leiam Atos dos Apóstolos. E aqui nesta passagem bíblica, para que nós venhamos entender o contexto, estes apóstolos estão cheios do Espírito Santo. Eles atendendo a uma instrução de Jesus, eles permanecem em Jerusalém. Jesus, após ter ressuscitado ao terceiro dia, ele se reúne em
algumas ocasiões com estes discípulos e instrui: fiquem em Jerusalém, porque do alto vocês receberão poder. Então não arrede o pé de Jerusalém, não se dispersem, fiquem reunidos, porque do alto virá poder sobre vós, para que vocês sejam as minhas testemunhas. Em outras palavras, vocês receberão o poder do Espírito Santo, este Espírito Santo que é igual a mim, que estará convosco e em vós, para que vocês deem continuidade àquilo que eu comecei, para que vocês deem continuidade ao reino dos céus que está sendo e que foi estabelecido na terra por intermédio de minha pessoa. Estes discípulos, eles obedecem à instrução de Jesus, mesmo com medo dos judeus, mesmo com medo da perseguição, eles ficam reunidos, cerca de 120 crentes, como nós, ficam reunidos em oração. E nós vamos observar em Atos, no capítulo 2, que num dia festivo de Jerusalém, era a festa de Pentecostes, a Bíblia diz que veio do céu um vento veemente, impetuoso, que enche a casa onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Amém. Todos foram revestidos deste poder que Jesus previu, predisse. E ao serem cheios do Espírito Santo, eles foram também capacitados para fazer a obra do Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer aos irmãos: é por isso que na maioria das oportunidades que nós temos aqui de falar, nós alertamos, admoestamos os irmãos, dizendo: busquem ser cheios do Espírito Santo, porque somente um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, um jovem cheio do Espírito Santo, estará capacitado para fazer a obra do Senhor, para ganhar outras vidas, para ministrar outras vidas. E nós vemos isso aqui nas Escrituras. Pedro, vazio, é um covarde. Pedro sem o Espírito Santo é aquele que vai negar Jesus 3 vezes, quando o cerco aperta. Mas Pedro cheio do Espírito Santo é aquele que em Atos 2 se levanta para falar de Jesus. Ele já não é mais covarde, mas ele testemunha sobre Jesus, e a Bíblia diz que 3.000 pessoas creem nas palavras de Paulo, porque eles olham uns para os outros. Nós vamos ver isso acontecer aqui em Atos 3, os doutores da lei vão olhar para Pedro, vão olhar para João, vão dizer: mas eles são pecadores, eles não têm cultura, como é que eles podem falar com tanta autoridade, com tanta autonomia e com tanta sabedoria? É porque o Espírito Santo estava atuando na vida deles. Eles são cheios de poder. E aqui em Atos, no capítulo 3, após esse enchimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, após esta primeira pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas aceitam a este Jesus maravilhoso que nós aceitamos, estão Pedro e João subindo ao templo. Que hora? Na hora da oração. Nós vamos esmiuçar isso aqui. Antes de mais nada, amados, eu quero contextualizar e quero trazer esta mensagem em duas perspectivas. Primeira perspectiva, a perspectiva do aleijado, e depois a perspectiva dos apóstolos, e o que nós aprendemos em cada uma das perspectivas. Mas eles estavam subindo no templo na hora da oração. E Lucas, que escreve o livro de Atos, vai dizer que ali no templo, na porta do templo, na entrada do templo, havia um aleijado de nascença. Quantos anos tinha esse aleijado? A Bíblia vai nos dizer que ele tinha mais de 40 anos. Então há mais de 40 anos ele sofria daquela
enfermidade, ele nasceu aleijado, ele nasceu com uma deformidade, e todos os dias alguém pegava aquele homem e colocava-o na entrada do templo, para que ele pudesse pedir esmolas, porque certamente, devido à sua deficiência física, trabalhar num período onde o trabalho era braçal é muito mais difícil. Hoje, no século 21, numa sociedade moderna, a gente vê como é difícil a inclusão de pessoas com deficiência. Eu imagino como que é isto numa cultura e onde o trabalho era agrícola, braçal. Então, talvez a única saída para este homem, até Atos 3, era pedir esmolas. E todos os dias alguém colocava este homem na porta, na entrada do templo, para pedir esmolas, até que um dia ele cruza, ele se depara com estes homens cheios do Espírito Santo. Eu quero abrir um parênteses aqui. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem diferença na vida de outras pessoas. Aleluia! Se eu e você, se nós fomos chamados por Deus, se nós estamos aqui, estamos convencidos, quem me chamou foi Deus, não nos resta outra alternativa a não ser cheio do Espírito Santo para impactar outras vidas, porque é isso que dá o propósito da nossa caminhada. Se não for para ser cheio do Espírito Santo e impactar outras vidas, qual é o sentido, amados, de estarmos aqui? Há pessoas que vêm buscando benefício próprio, mas isto não é evangelho. Se eu venho para a igreja para buscar algo só para mim, tem alguma coisa de errada comigo. Jesus precisa revelar o verdadeiro evangelho, porque Jesus nos chama, Jesus nos enche, para que nós venhamos transbordar e alcançar outras vidas. E é isso que Pedro e João estão fazendo. Este aleijado, 40 anos, sofrendo, pedindo esmolas, ouvindo nãos, eles cruzam com Pedro e João, e este homem estende a mão para pedir uma esmola. E neste momento há um diálogo. Pedro se dirige a este aleijado dizendo: olhe para nós. A Bíblia diz que este homem olha nos olhos de Pedro, nos olhos de João, com atenção, porque ele espera receber alguma coisa. E Pedro, ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho lhe dou, levanta e anda. E a Bíblia vai nos dizer que eles, com um salto, com o auxílio de Pedro, num salto ele se pôs de pé e andou. É um milagre que está sendo realizado. Percebam que o Espírito Santo que está na vida de Pedro, Jesus que está na vida de Pedro e de João, impactou a vida de um homem desesperançado que há 40 anos sofria. A realidade deste aleijado mudou ou não, amados? Mudou e muito. Ele recebeu aquilo que ele não esperava. Mas vamos analisar esse contexto, esse texto bíblico, primeiramente na perspectiva do aleijado, na perspectiva do coxo. E o que nós aprendemos com isto hoje? Primeira coisa que nós vemos é que ele era aleijado e estava pedindo. Ele estava fazendo pedidos. Eu quero relacionar isto com a oração que nós fazemos, porque quando nós oramos, nós estamos pedindo ao Senhor. A Bíblia nos diz que ele estava pedindo, e a segunda coisa que nós vemos aqui é que ele não recebe o que ele estava pedindo. Então ele está pedindo esmola. Quando ele pede, ele tem um objetivo. Só que quando ele se depara com Jesus na vida de Pedro e João, ele não recebe aquilo que ele estava pedindo, porque ele recebe como resposta: não tenho prata e nem ouro. Ele está pedindo dinheiro.
E o que ele ouve como resposta? Eu não tenho prata e nem ouro. Aonde você quer chegar, pastor? O Espírito Santo me direciona nesta noite para dizer que muitas vezes Deus não dá o que nós queremos. Muitas vezes não. Quero afirmar nesta noite que Deus, Ele não dá o que nós queremos. Deus, Ele nos dá o que nós necessitamos. Muitas vezes nós oramos e não recebemos. A Bíblia vai nos dizer: vocês oram e não recebem porque estão pedindo mal. Vocês estão pedindo o que vocês querem, mas o que eu tenho para dar é o que vocês necessitam. Aquele aleijado pedia dinheiro, mas o que ele necessitava? Andar. Amém. Deus tinha algo maior, e é interessante, amados, que a oração tem esse efeito de alinhar os nossos pedidos e desejos à vontade dele para nós. Nós precisamos entender isto. Conversava com o presbítero Marcos esta semana e falávamos que historicamente a igreja, de uma forma geral, não gosta de culto de oração. A maioria de nós não gosta de períodos de oração, porque parece que é maçante, é sufocante, é difícil orar. Mas nós temos que entender, amados, que a oração tem o efeito de alinhar os nossos desejos e vontade àquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós precisamos. Alguém que questiona dizendo: para que eu preciso orar se Deus já sabe o que eu quero? Se a gente pensar, é lógico isto, é um raciocínio lógico. Por que eu preciso orar se Deus já sabe o que eu quero? E não é só lógico, como é bíblico. A Bíblia vai nos dizer lá em Romanos que antes de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós iremos dizer na oração. Então, para que eu preciso orar? Para alinhar os meus desejos à vontade de Deus. Porque quanto mais eu oro, mais eu sou transformado por Ele. É como se Deus estivesse aqui e eu aqui. A vontade de Deus para mim está aqui, mas eu estou pedindo aqui a minha vontade. E aí eu vou orando, e quanto mais eu vou orando, eu vou me achegando. E quando a vontade de Deus se alinha à minha oração, porque eu vou percebendo, Deus vai trabalhando na minha vida através da oração, aí a bênção é derramada. Porque Deus, Ele não dá aquilo que nós pedimos. Deus, Ele nos concede aquilo que nós necessitamos, amados. E muitas vezes nós não enxergamos o que nós necessitamos. Percebam que são 40 anos de sofrimento, mais de 40 anos de sofrimento, e Ele está pedindo esmola. Aleluias. Quando a necessidade dele era de andar. Nós vemos que o coxo pedia dinheiro, pedia esmolas. E eu aprendo a isto. Olha o que Deus tinha para a vida dele: uma cura milagrosa. O que Deus tinha para a vida deste homem, o que Jesus tinha para a vida deste homem, era um milagre estrondoso. Ele estava pedindo esmolas. E aí eu começo a entender também que só se contenta com uma vida mais ou menos aquele que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Só se contenta com esmolas quem ainda não viveu milagres. Mas eu quero dizer nesta noite que o que Deus tem para mim, para você, para nós nesta noite não são migalhas. O que Deus tem para nós é uma vida de milagres. Aleluia, é uma vida abundante. Só ir para a igreja de vez em quando já está bom? Não está não. Deus quer te encher do Espírito Santo. Aleluia. Não se contente com coisas pequenas, amados. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Em nome de Jesus, não se conforme. Busque a Deus em oração.
Você é um milagre, e Deus tem prazer em realizar milagres em nossa vida, porque os milagres que Deus realizará em nossas vidas servirão para testemunho do nome dEle. Aleluia! É Bíblia isso, pastor? É Bíblia. Vamos lá em Mateus 7. Olha, e essas são palavras de Jesus, prestem atenção, amados. São palavras de Jesus que diz, Mateus 7, versículo 7: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e encontrareis, batei, e abre-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-vos-á. O qual dentre vós, olha o versículo 9: e qual dentre vós é o homem que pedindo pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estais no céu dará bens ao que lhe pedirem. O que Jesus está dizendo? Vocês que são maus, dão o melhor para os vossos filhos. O vosso Pai celestial, que estais no céu, também não dará bens aos que lhe pedirem. O que Jesus está dizendo é: peça acreditando que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Aleluia! Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua igreja. Muitas vezes nós não enxergamos o que Deus tem para nós, é por isso que nós não recebemos, mas Deus tem o melhor. Não venhamos pedir esmolas para Deus quando Ele tem milagres para realizar em nossas vidas. Aleluia! Quem está recebendo aí em nome de Jesus? Deus tem milagres para nós. Aleluia! Isaías 55, Deus ele vai se revelar da seguinte forma: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Pois os meus pensamentos sobre vós são maiores que os vossos pensamentos, e os meus caminhos para vocês são maiores do que os vossos caminhos. Aleluia! O que Deus está dizendo? Eu tenho algo muito maior do que você pensa. Tem gente pedindo esmola quando Deus quer curar de enfermidade e trazer um milagre estrondoso. Em nome de Jesus, que nós venhamos entender que nós servimos um Deus grande. Eu estou dizendo em todas as áreas da vida, amados. Em todas as áreas da vida. Às vezes nós não recebemos porque ainda não entendemos o trabalhar de Deus para nós, e é necessário esse alinhamento. E esse alinhamento só é possível quando nós nos engajamos em oração. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós observamos nas Escrituras Sagradas que este coxo ele tinha mais de 40 anos de idade. Isso está escrito no versículo 22 do capítulo 4. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Isso me faz pensar de que há um tempo certo para Deus operar em nossas vidas. Amados, a gente ouve isso direto. Espere o tempo de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, mas a ansiedade não deixa a gente acreditar, não é isso? Se a gente precisar orar mais de 30 minutos para algo acontecer, a gente já fica desesperado. Aí passa uma semana, passa um mês. Ai, Jesus não abriu as portas ainda para mim, a situação ainda continua, a enfermidade não vai embora, a gente desespera. Mas há um tempo certo para todas as coisas.
há um tempo certo do milagre acontecer na sua vida. Portanto, espere no Senhor. Aleluia. Qual é a postura que nós devemos ter no tempo de espera? Aleluia. Primeiro é acreditar que vai chegar. E o segundo é ter paciência e fé de que o Senhor está trabalhando na tua causa. Porque enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando. E o trabalhar de Deus é tremendo. O trabalhar de Deus é suficiente, Ele trabalha em todas as áreas. Enquanto a gente espera, Deus está trabalhando em nós. Enquanto a gente espera, Deus está trabalhando em alguém que se relaciona conosco. Enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando na causa que você apresentou. Aleluia. Deus tem o tempo certo de operar. E o encontro de Jesus através dos apóstolos foi marcado com este aleijado quando ele tinha mais de 40 anos. Percebam aqui comigo, amados, sobre o que a Bíblia vai nos dizer. Versículo 7: segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente pôs os pés e os tornozelos. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8: de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Olha a reação dele. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Imagina um aleijado, 40 anos, recebe um milagre da parte do Senhor. O que ele está fazendo? Ele entra no templo andando. Mas andar já não é mais suficiente, ele começa a saltar. Saltar já não é mais suficiente, ele anda, salta e louva a Deus. Ele está feliz, ele está alegre, ele está perplexo, ele está contente. Os 40 anos de espera ofuscou a felicidade deste homem, amados? Glória a Deus. Os 40 anos de espera não ofuscou a felicidade deste homem. Então persevere. Passe pela prova louvando a Deus. Se tiver que chorar, chore, mas não desista de lutar. Continue, persevere nos pés do Senhor em oração. Continue confiando na certeza de que Ele está trabalhando e no tempo dele, Ele fará um milagre estrondoso. E o tempo da espera não vai ofuscar a alegria que o Senhor lhe dará quando a bênção chegar, quando tudo estiver completo na tua vida. Aleluia! Então persevere no tempo de espera. Aleluias! Agora eu quero rapidamente falar aqui da perspectiva dos apóstolos. Já falamos um pouquinho Pedro e João, porque nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que assumir essa identidade, amados. A partir do momento que eu sou chamado por Ele, Deus não nos chama para fazermos número na igreja, irmãos. Qual é o sentido de ter uma igreja pungente, enorme, cheia, e ninguém assume a identidade de discípulo de Jesus? Não faz sentido estarmos na igreja se nós não assumirmos essa identidade de discípulos de Jesus. Se eu estou aqui, eu sou um discípulo de Jesus. Você que está aí é um discípulo, é uma discípula de Jesus. É isso que dá sentido. Estarmos aqui nesta noite, é isso que dá sentido à nossa caminhada de fé. Nós não vemos na Bíblia, as pessoas iam se convertendo e se tornavam discípulos de Jesus, disseminando a palavra dele. Então
Então, se você está aqui nesta noite, é porque você foi chamado como discípulo, discípula de Jesus. Amém. E discípulos fazem a diferença na vida de outras pessoas. Jesus vai dizer em Mateus, está registrado em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Olha que coisa linda, nós ouvimos isso constantemente em nossos cultos, o sal da terra, mas nós não devemos apenas ouvir, devemos assumir esta identidade de sal da terra, devemos assumir essa identidade de discípulo de Jesus. É bom estar aqui no culto, confortável, saindo daqui, vamos para as nossas casas e está tudo bem, e amanhã, quantas pessoas nós podemos impactar com aquilo que nós recebemos hoje? Pastor Alexandre fala uma frase emblemática que eu gosto muito e já disse isso aqui. Ele disse: é ovelha que gera ovelha. Muitas vezes nós temos um conceito errado de multiplicar para o Senhor, de ganhar pessoas. Nós pensamos que é só o pastor que tem essa missão, que é só o obreiro que tem essa missão, que é só o irmão da assistência social que tem essa missão, mas todos nós, você que é a ovelha dele, eu sou ovelha também, irmãos. Nós temos esta missão de ganhar almas para Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Jesus não nos dá outra missão a não ser esta. Jesus ele não diz: ide, junteis tesouros na terra. Não, Jesus vai dizer: não junteis tesouros na terra, juntem tesouros no céu. Ide por todo mundo, pregai o evangelho para toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a minha e a sua missão. Mateus 5, vocês são o sal da terra. Nós temos uma identidade. E quando eu vejo aqui em Atos 3, Pedro e João, eu vejo eles cheios de identidade. Eles não estão ali à toa. Eles não estão ali distraídos, não, eles estão ali atentos a tudo que Deus resolveu fazer através deles. Vós sois o sal da terra. E Jesus vai dizer: mas se o sal perder o seu sabor. Palavras de Jesus, este Jesus que nós seguimos, servimos, adoramos, veneramos, são palavras dele que está nos dizendo: mas e se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Entendam que nós temos uma identidade em Deus. Nós temos uma responsabilidade para com este reino do céu que foi estabelecido na terra. O chamamento de Deus para que venhamos ser cheios do Espírito Santo é urgente, amados. Amém. Aleluia! Aleluia! Quando Jesus fala conosco: sede cheios do meu Espírito, Ele está trazendo um chamamento que é urgente, e nós passamos desapercebidos, distraídos. Nós entramos no culto e muitas vezes, estou falando de uma forma geral, mas os irmãos aqui não se ofendam com a palavra, é a palavra de Deus. Se Jesus traz essa palavra, é que Ele não quer que nós venhamos perder o sabor, para que nós venhamos ser insípidos. O sal que não salga não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aleluia! Ser cheio do Espírito Santo é mais do que pular na igreja, é mais do que falar em línguas estranhas, é mais do que profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é testemunhar de Jesus por onde quer que nós andemos. Há uma frase que eu gosto muito, que
quero repetir aqui. Salvo engano, é de autoria de Billy Graham. Ele diz: pregue o Evangelho, e se for preciso, use as palavras. Isso é ser sal da terra, irmãos. A gente pensa que eu preciso pregar, é por isso que muitos não fazem. Eu não tenho a mesma capacidade ou a mesma facilidade de abrir a Bíblia e pregar para alguém. Mas para pregar o Evangelho, a gente não precisa nem abrir a nossa boca, porque nós pregamos com o nosso comportamento, nós pregamos com o nosso linguajar, nós pregamos do jeito que nós lidamos com as adversidades. Como nós pregamos o Evangelho quando nós perdoamos os nossos inimigos. Como nós pregamos o Evangelho quando nós vivemos a vida de Jesus. Quando as pessoas olham para nós e dizem: nossa, esse moço é diferente, esta moça é diferente, este homem é diferente, o linguajar é diferente, a atitude é diferente, o jeito é diferente, o sorriso é diferente, as palavras são diferentes. Ele tinha tudo para maldizer, mas ele está abençoando. As coisas não estão dando certo, mas o sorriso no rosto permanece. Nós estamos pregando o Evangelho. Porque os frutos do Espírito estão sendo manifestados através das nossas ações. Então entendam nesta noite ser cheio do Espírito Santo como frutificar, assumir a identidade de servo de Deus, assumir a identidade de seguidor de Jesus, de pessoas que ouviram e guardaram a palavra de Jesus no coração e a manifestam com as suas atitudes. E se for preciso, abra a boca e fale de Jesus. Jesus vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Amados, quando essa luz de Jesus começa a brilhar na nossa vida, a gente não consegue se esconder. De longe as pessoas percebem que nós somos servos do Deus Altíssimo. Fica uma reflexão para nós nesta noite: será que as pessoas olham para nós e dizem: eis aí um legítimo servo de Deus, eis aí uma legítima serva de Jesus? Que as nossas atitudes denunciem que Jesus está na nossa vida, amados. Que a nossa forma de agir e lidar com aqueles que nos cercam denuncie que Jesus está na nossa vida. É isso que acontece. Pedro e João, eles estão focados, eles assumem essa identidade de sal da terra, de luz do mundo. E quando aquele aleijado pede uma esmola, eles param. A hora da oração era um momento de agitação no templo. Muitas pessoas iam e vinham. Posso acreditar que muitos passavam ali todos os dias e nunca tinham olhado para a cara daquele moço. Alguns acenavam com a mão dizendo: não tenho. Outros nem olhavam para a cara, alguns depositavam uma moeda. Mas a Bíblia diz que estes homens cheios do Espírito Santo, traduzindo para nós, os discípulos de Jesus, eles param para ver e ouvir. Eles enxergam além do pedido. O pedido é: tem uma esmola, tem uma moeda. Mas eles enxergam um problema além do pedido. Discípulo de Jesus enxerga o sofrimento alheio. Discípulo de Jesus tem tempo para parar, para enxergar o sofrimento alheio.
Amados, nós vivemos numa sociedade que está 1000 por hora. Ninguém tem tempo para nada. Quando a gente pergunta, leu a Bíblia hoje? Não tive tempo. Conseguiu fazer uma oração? Não tive tempo. Deu atenção para o seu filho hoje? Não tive tempo. Dialogou com o seu esposo, com a sua esposa de manhã? Não tive tempo, estava atrasado. A gente não tem mais tempo para nada. Mas discípulo de Jesus, ele tem tempo para parar e ver a necessidade alheia, o sofrimento alheio. Aleluia! É assim que se manifesta os frutos do Espírito em nós. Se a gente não está tendo tempo de observar o sofrimento humano, amados, e pode ter certeza que todos nós aqui estamos rodeados de pessoas que estão sofrendo, que estão precisando de uma palavra, de uma oração, mas se nós não temos tempo, discípulos de Jesus param. Pedro e João, eles param para ouvir aquele homem. Eles não só ouvem o pedido, mas eles conseguem ver a necessidade real. E eles vão atacar o problema. Porque dar uma esmola é fácil, amados. Chegar aqui no culto e ofertar é fácil. É fácil. Separar o dízimo é fácil. Não nos custa muita coisa. Comprar uma cesta básica é fácil. Agora parar e se envolver um problema, na intenção de anunciar a Jesus, aí a coisa começa a ficar um pouco mais difícil, mas discípulos fazem isto. Aleluia! Jesus está nos chamando para mais perto. Jesus está nos chamando para uma vida mais relevante. É mais do que fazer um culto como esse, amados. Poderia estar aqui profetizando bênção, carro novo, casa própria, chave nova, e talvez alguém se alegraria, sairia daqui saltitante na esperança de ter a casa própria, o carro novo, o emprego novo. Mas Jesus está nos chamando para mais perto. Ele está nos dizendo: eu quero vos tornar verdadeiros discípulos. Sabe como estes bancos ficarão cheios? Quando nós assumirmos verdadeiramente a cada dia o nosso papel de sermos multiplicadores e testemunhas de Jesus. Ovelha gera ovelha. Aleluia! Ovelha gera ovelha. E eles param. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós atacamos a raiz do problema. E Pedro vai olhar para aquele homem e vai dizer: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Levanta e anda. Isso é lindo. Um levanta e anda é lindo, amados. Aqui Jesus operou no corpo físico deste homem através desses apóstolos. Mas é interessante a frase que Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Nós só podemos dar a alguém aquilo que nós temos. Por isso, sejam cheios do Espírito Santo. Ninguém dá algo a alguém que não tem. Aleluia. Eu não tenho prata e nem ouro, mas eu tenho outra coisa para lhe dar. Que aqueles discípulos tinham para dar. Um levanta e anda, amados. Todos nós fomos chamados para levantar alguém. Todos nós fomos chamados para edificar alguém, para
curar alguém, para restaurar alguém, mas nós só damos aquilo que nós temos. É por isso que eu reafirmo nesta noite a urgência de entendermos o sede cheios do Espírito Santo. Manifestem Jesus em vossas vidas. Não permita que Satanás te roube. O que vale um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vamos ser cheios deste Espírito Santo, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Com Jesus não é um faz de conta. Eu vou na igreja e faço de conta que sou crente. Com Jesus não funciona assim, amados. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. O que eu tenho eu lhe dou, levanta e anda. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Que você venha a ser cheio do Espírito Santo. E como salmista nós venhamos dizer: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Que nós venhamos entender o propósito de propagar este Evangelho. Por que dessa igreja está com essas portas abertas? Existe um propósito, é alcançar vidas. Existe um propósito para você estar aqui nesta noite. Deus, Ele quer te levantar com maior relevância, meu amado, minha amada. Ele não te chamou para que você manifeste obras da carne, mas obras do Espírito. Ele te chamou para você fazer a diferença na roda de amigos. Ele te chamou para você fazer a diferença neste mundão que jaz no maligno. A vida em nós. Ei, meu irmão, minha irmã, nós servimos o Senhor da luz, o Deus da vida. Aleluias! Estão celebrando a morte aí fora, em festas de Halloween, mas nós celebramos a vida, nós pregamos a vida. Jesus chamou e separou uma igreja. Escute, Jesus separou uma igreja. Glória a Deus. Para andar conforme a sua vontade. Não deve haver mistura. Aleluia. Jesus nos chama para nos convertermos. O que é conversão? É mudar de rota. Aleluia. Jesus nos chamou para ser o sal da terra com um propósito. Qual que é o propósito? Multiplicarmos, ganharmos almas para o reino dos céus. A relevância, amados, escute, do maior ao menor aqui. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as nossas ações são relevantes. Acredite nisso. Um abraço que você dá, uma palavra que você fala, o jeito que você age, a oração que você faz. No mundo espiritual há relevância. Nós temos que olhar além dessas quatro paredes, além daquilo que o nosso olho humano consegue enxergar. Sabe aquela oração que você faz, que você não consegue sentir nada? No mundo espiritual está tendo um reboliço. Glória a Deus. Eram dois homens, amados. Vou terminar aqui. Eram dois homens cheios do Espírito Santo e um aleijado. 3 pessoas.
Essa história começa com 3 pessoas e com uma palavra direcionada: o que eu tenho, eu lhe dou. Levanta e anda. Amém. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas a repercussão disso foi: este homem se levantou, andou, entrou no pátio do templo, andando, saltando, louvando a Deus. Muitos ficaram admirados. E neste momento Pedro se levanta, fala sobre Jesus, fala que o milagre quem fez foi Jesus, e foi o nome de Jesus que curou aquele homem. A Bíblia vai nos dizer que chegou o número de cerca de 5.000 homens, os que creram em Jesus. Se coloque em pé, vamos louvar ao Senhor. Quero que você entenda, meu amado, minha amada, que uma palavra, muitas vezes, gera uma grande colheita como essa. Eu preciso contar algo para os irmãos aqui. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Pela misericórdia de Deus, eu estou pregando aqui nesta noite. Eu conheci a igreja, eu tinha 11, 12 anos. Preste atenção nisso, para que você entenda que as nossas pequenas ações trazem um impacto inimaginável. Eu fui para a igreja, os meus pais nos levaram para a igreja, eu tinha 11, 12 anos, hoje eu tenho 41 já. E os meus pais se converteram, e a história é linda. Meu pai trabalhava ali na Alameda Santo Amaro. Quantos conhecem a Alameda Santo Amaro? Alameda Santo Amaro é uma ladeira que tem aqui na região de Santo Amaro, com lojas diversas. Faz um tempinho que eu não passo ali, mas são lojas diversas. E naquela época meu pai era vendedor de uma loja de imóveis. E ele estava na porta da loja, aguardando o próximo cliente entrar para tentar fazer alguma venda. Naquele momento, enquanto aguardava entrar no cliente, ele pensava sobre a vida e ele sentia um vazio, sentia que a vida não tinha o propósito que ele gostaria que tivesse. Era ele, minha mãe, mais 3 filhos. Naquele momento passou duas senhoras, cheias do Espírito Santo. Aleluia. 2 senhoras cheias de Deus, com sede de falar de Jesus, com sede de alcançar vidas. 2 senhoras que assumiu a identidade de ser sal na terra e luz do mundo. 2 senhoras que entendeu que foram chamadas como discípulas de Jesus. E com um punhado de folhetos, elas distribuíam naquelas lojas. Meu pai ali, pensando na vida, sentindo um vazio. Uma daquelas senhoras passa e estende a mão a ele com um folheto. E com uma palavra, um verso simples e conhecido: Senhor, Jesus te ama. Ela entrega aquele folheto para o meu pai e ele lê aquela mensagem. Chega em casa e diz: domingo, era uma quarta-feira, domingo, vou levar vocês no lugar. Enfim, chegou domingo à noite, fomos todos para a igreja. Era uma igreja muito próxima ali de casa. Eu já tinha 11 anos, passava em frente àquela igreja quase todos os dias, mas não sabia nem o que era direito. E naquela noite, naquele domingo,
Os meus pais levantaram as mãos, aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. Através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que assumiu a identidade, que entregou um folheto. Essa irmã, se já não dormiu no Senhor, porque já era idosa naquela época, se não dormiu no Senhor, ela não sabe o impacto que teve no mundo espiritual, amados. Hoje nós estamos aqui porque alguém se dispôs a entregar o folheto em Santo Amaro. Aleluia. Tudo que nós fazemos para Deus é relevante. Em nome de Jesus, se você tem essa síndrome de que eu sou pequeno, eu não posso, eu não sou capaz, tudo que nós fazemos para Jesus é relevante. Aquela mulher não soube o impacto que ela causou com a entrega de um folheto, mas eu tenho absoluta certeza de que se ela já não dormiu no Senhor, quando ela chegar nas mansões celestiais, haverá galardão para aquela mulher. Aleluia! Haverá galardão pelas obras, pela disposição. Aleluia! Que nós venhamos assumir nesta noite como